Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como que estão aí? Espero que todos estejam muito bem. Estou aqui hoje com vários convidados interessantes para a gente falar sobre o nosso tema Jornada Empreendedora. Eu vou começar me apresentando, meu nome é Marcos Ambrosio, trabalho aqui no Sebrae do Oeste do Paraná com a pauta de startups, do Sebrae Startups, para falar com vocês aqui sobre esse tema tão interessante que é a Jornada Empreendedora. Então, no Oeste do Paraná, vocês podem contar com a gente, Sebrae, para apoiar vocês, não só nessa jornada aqui, enquanto desenvolvimento da sua startup, mas também, principalmente, no pós-evento, e é para isso que a gente está aqui hoje com o Ricardo Terix e com o Vilmar Júnior, da Itaipu Parktech. Vou pedir aqui, primeiro, para o nosso colega Ricardo Terix, para ele se apresentar um pouco, para vocês conhecerem ele, e depois o Vilmar. Então, fique à vontade. Tudo bem aí, Ricardo? Boa noite, Marcos. Boa noite, bom dia. Não sei a hora que vai passar aqui, mas é um prazer, uma satisfação estar aqui contigo aqui nesse bate-papo, um bate-papo bem descontraído, e espero que efetivamente contribua nesse processo desse pessoal nesse hackathon aí. Bom, eu sou o Ricardo, eu sou natural de Florianópolis, atualmente moro aqui na região de Itajaí, aqui litoral norte de Santa Catarina. A minha trajetória nesse meio de startup iniciou lá em 2001, quando eu inventei de fazer um mestrado na área de startups, entendendo um pouquinho como é que os VCs naquela época, que eram muito poucos aqui no Brasil, como é que eles avaliavam e entendiam os projetos de startup. A gente nem se falava muito em startup naquele tempo. Ao longo dessa minha caminhada, em 2001 até hoje, eu desenvolvi alguns negócios, tanto na área rural quanto na área tradicional. E na área de startups, eu foco muito na questão do desenvolvimento desses empreendedores, atuando junto com o Sebrae Nacional em alguns projetos ligados à startup, mas também como investidor anjo, analisando alguns projetos e fazendo alguns investimentos. Não sou um grande investidor anjo, mas a gente gosta de aportar e diversificar um pouco nesse segmento. Show de bola, estamos aí com o cara que vive toda a jornada, né? Desde os VCs dos investimentos até as próprias empresas e negócios. Queria aqui também pedir para o Vilmar Júnior da Itaipu Parktech, para ele se apresentar aqui para a galera. Vamos lá. Olá, pessoal. Bom, prazer estar aqui com vocês, né? Agradecer o Marcos aí pela oportunidade, o Terix, que a gente divide aí o espaço. Bom, sou o Vilmar Júnior, sou o coordenador aqui da nossa incubadora e aceleradora de negócios do Itaipu Parktech, e já também atuo aqui no ecossistema e a temática de parques tecnológicos, incubadores e tal, aí há 13 anos, e aqui dentro da nossa incubadora aceleradora a gente trabalha ponta a ponta, né? Então, desde quem tem uma ideia de negócio e quer estruturar, então, o Sebrae é parceiraço nosso aqui na região e em todo o Brasil, né, para a gente desenvolver essas novas oportunidades de negócio. Então, a gente apoia negócio desde a fase de ideação, né, com os programas nossos de pré-incubação, a parte de incubação e aceleração, então ajudando realmente a gente a poder tracionar esses negócios, ajudar eles a conseguir acessar novos mercados, melhorar a questão de infraestrutura, a parte de equipes, né, então essa questão comportamental, a visão dos founders dentro do negócio, até conectar ele com potenciais investidores, né, então aqui com o Terix, né, um potencial, né, então as startups interessadas dentro, casado da tese, a gente faz essas conexões. Também promovemos programas de inovação aberta, né, então conectando essas demandas e desafios de grandes corporações junto por meio das startups. Então, isso seria um pouquinho da nossa atuação aí. Muito bem. Bem brevemente, então, a apresentação de todos, e aí, é claro, a gente está aqui para falar sobre o tema da jornada empreendedora, e vocês já estão vendo aqui alguns parceiros que podem apoiar vocês a desenvolver e dar continuidade aos seus negócios, que isso que é o mais importante, né? Então, eu gostaria de começar aqui pedindo para o Diterix, né, a respeito dos comportamentos, né, os principais comportamentos empreendedores, porque a gente sabe que essa jornada não é fácil, né? A gente tem aí questão de busca de oportunidades iniciativas, persistência, outros, né? Mas me fala aí, Titerix, que dentro dos comportamentos empreendedores, o que essa galera tem que ter aí para dar continuidade nesses projetos? Vamos lá. Bom, eu acho que quando a gente fala em startup, né, eu acho que um dos principais comportamentos, que na verdade é uma atitude que nós temos que ter
frente ao nosso dia a dia como dono de um negócio, né? E a gente entende que uma startup ainda não é um negócio, ela vai querer se tornar um negócio à medida que ela começa, primeiramente, a identificar uma oportunidade. Eu acho que as pessoas que estão com intenção de criar startups, eu acho que um comportamento que é fundamental nessa jornada é ter uma ideia. E aí o primeiro ponto que eu quero que vocês tenham atenção aí quando estão criando ou pensando em ideias. Esqueçam a ideia. Eu acho que a ideia é algo de segundo momento. Eu acho que o primeiro momento é ouvir as pessoas. E aí eu começo a conectar uma outra característica que está ligada à busca de oportunidade iniciativa, que é a busca de informação. A gente tem que, primeiro, não adianta de, vamos ter uma ideia inovadora, que vai se tornar uma unicórnio. Eu acho que isso aí não é o caminho da jornada. Eu acho que esse é um caminho que logo, logo vai dar uma frustração, e uma frustração pode ser entendido como uma derrota, e como derrota tu começa a se desmotivar ou não mais acreditar no teu potencial. E quando a gente não acredita mais no nosso potencial, a gente não vai mais à frente, não busca novas oportunidades, não faz mais algo, não se envolve no processo, desiste e vai para um outro caminho. Por que não podem buscar informação? Porque à medida que eu vou conversando com as pessoas, e não é aquela pesquisa formal, é um bate-papo, é entender uma dor. Uma dor está ligada a um problema. Se muita gente tem o mesmo problema, aí eu tenho uma possibilidade de pensar em alternativas, formas diferentes de resolver o mesmo problema. Aí eu vou para o campo da inovação, para o campo da oportunidade. E a gente começa a olhar, e aí a gente vê, tem esse problema, será que não tem nenhuma startup resolvendo esse problema? Provavelmente tem. A pergunta é, por que essa empresa não está conectando com o problema da empresa, das pessoas? Então, quando a gente começa a jornada, a gente quer entrar nessa jornada de empreender na área de startup, o primeiro ponto que a gente tem que ter é o problema. Esse problema realmente existe? E converse com as pessoas. Primeiro, não entender. Não quero ter ideia e querer colocar essa ideia goela abaixo. Falem com as pessoas, conversem com as pessoas, entendam qual é o problema dela, o que incomoda ela, para depois vocês pensarem o que existe hoje no mercado, que é importante. Cara, não adianta inventar do zero. Inventar do zero é praticamente impossível hoje. Tem muitas coisas que estão desconectadas, que só tu juntar 3, 4 pecinhas que são soluções de outras empresas que já estão no mercado, tu cria uma solução nova, diferente, que vai atender o problema. Acho que a jornada empreendedora começa por esse caminho. Muito bom. Acho que são dois principais pontos, né? Eu vou ler aqui só para o pessoal conhecer as características no geral, ó. Mas ele falou ali de busca de oportunidade de iniciativa, a questão da persistência, né? Então a gente tem que se manter persistente aí nessa jornada, né? Que problemas vão acontecer, a questão do comprometimento, né? A exigência de qualidade e eficiência em cima dos trabalhos que a gente executa. A gente está trabalhando com startups estão num ambiente de incerteza e de alto risco, então a gente tem que saber correr riscos calculados, né? A questão do estabelecimento de metas, a busca de informação, como muito bem conectado aqui, não só sobre os problemas, mas sobre os concorrentes, o que já tem aí acontecendo para a gente encontrar novas possibilidades, esse planejamento e monitoramento sistemático, a persuasão e a rede de contatos que eu tenho que estabelecer, já tem 3 pessoas aqui para vocês buscarem para apoiar esses negócios de vocês aí, que vocês vão buscar fazer nessa jornada, e também a independência e a autoconfiança. Então, são 10 comportamentos aí empreendedores super necessários para vocês nessa jornada. Queria também falar um pouquinho mais sobre essa jornada, porque essa jornada ela é da startup do time, mas existem essas instituições de apoio. Então, Vilmar, conta um pouquinho para a gente aí, né? Porque esse Hackathon aqui em específico a gente quer incubar essa galera, né? Então, o que acontece e o que é a incubadora Santos Dumont, né? O que vocês estão fazendo aí, né? E aí depois eu falo um pouquinho do que o Sebrae faz em parceria com vocês, mas também para essas startups. Perfeito. Acho que é legal, até complementando o que o Titerix falou, né?
sempre uma frase que eu sempre resumo não seja apaixonado pela sua ideia, né? E aí esse de novo, né? E esse é o grande erro dos empreendedores. Fica preso na ideia e esquece de fazer o principal, conversar com o cliente, né? Então, conversa, então você testa, você valida o máximo possível e, se possível, aí você faz o quê? Você pivota se tiver alguma falha nesse processo. Que o modelo ideal é você ter essa validação contínua, né? Conversando com o seu cliente, testando para ver se realmente existe uma dor no mercado, né? E aí você avança para uma estruturação do negócio e aí a partir você segue com o desenvolvimento da empresa. Trazendo um pouquinho então para a nossa atuação enquanto incubadora aceleradora, né? Até olhando a estrutura do Hackathon, né? Então, que é onde o Hackathon é um piloto onde a gente consegue elencar essas ideias, né, dos universitários, dos entusiastas, né, desenvolvedores, em fazer essa exploração de soluções, né? Então, aqui a gente tem uma série de ideias, a gente tem uma maratona, né, onde eles vão ficar imersos, vão testar e validar num curto espaço de tempo. Mas após isso, né, dando a continuidade desse trabalho, a gente continua com essa trilha. E aí dentro da incubadora a gente tem esse processo específico que a gente continua, né, qualificando esse projeto. Então aí é uma trilha que a gente também estrutura, varia de 1 mês a 2 meses, que a gente trabalha. Trazemos aí as principais ferramentas que o empreendedor vai ter que estar utilizando para estar validando o seu negócio, né? Então a gente faz um período de formação. Então vamos por assim, numa parte da manhã a gente contextualiza essas principais ferramentas que eles precisam utilizar nesse processo de validação. E no período da tarde, durante a semana, eles vão na mão na massa, que é exatamente o que o Tcherix falou. Você tem que conversar com o seu cliente, você tem que validar esse teu problema e entender se isso realmente faz sentido e se alguém está disposto a pagar. Se alguém não está disposto a pagar e se não está resolvendo a dor de alguém, isso não é um negócio, né? Então, de novo, a gente volta lá para estaca zero. Não se apaixone, consiga avançar no processo de estruturação do seu negócio. Então, essa trilha de 2 meses, ela tem essa finalidade. Então, a gente tem uma etapa de formação, e aí eu trago 2 óticas que eu acho que é importante trazer. Você olhando a você estruturar e modelar essa tua proposta. Então, você tem uma ideia, você tem um projeto, a gente vai transformar isso num negócio. Esse negócio vai ser validado durante esse período de 2 meses, entre parte que a gente forma, passando as ferramentas, e a parte que eles vão para a rua, né, validando com ciclos de mentorias da nossa equipe. O segundo é o olhar justamente para o empreendedor, né? Então, assim, eu estou olhando ali 4 eixos, né? Vamos pensando tecnologia, gestão, capital e mercado, né? Então, eu estou olhando do ponto de vista de negócio. Mas tem o quinto eixo que a gente dedica, que é para o empreendedor. Essa formação dessas características e dessas competências que ele precisa para acelerar o negócio dele. Então, muitas vezes ele começa sozinho, ele precisa, e a gente sabe que um negócio sozinho ele não vai para frente, então você precisa de outras pessoas para complementar a atuação e ter esse ponto de divergência que é importante dentro do negócio, né? Que você pensa só um negócio que eu estou sinalizando que está tudo certo e você não está tendo o olhar do todo. Então, essa complementação, eu tenho ali um perfil de tecnologia, eu tenho ali um perfil de gestão, eu tenho ali um perfil mercadológico. São olhares diferentes que são complementares, que são estratégicos para o bom funcionamento do negócio, né? Então, a gente terminaria esse ciclo, né, ajudando ele ali a modelar a proposta do negócio e aí ele a modelar a estrutura que ele necessita de competências de atuação na empresa. Aí eu estou falando de capital intelectual, seja sócios, seja funcionários, seja parceiros, né? Então, esse roadmap, ele sai nesse período de 2 meses. Terminou isso, a gente faz uma banca e seleciona esses projetos mais habilitados para incubação ou aceleração. E aí, para quem não é empresa, ele estrutura, formaliza a empresa e a gente trabalha nesse processo de desenvolvimento como um todo, né? Aí a gente trabalha o desenvolvimento do negócio de novo, olhando os 5 eixos e atacando o mercado, atacando governança, atacando a estrutura de formação de time, né? Acho que, resumidamente, a gente traz isso. Além de todo o suporte que a gente oferece, né? E eu estou falando aqui, né, Itaipu Parktech enquanto incubadora aceleradora, enquanto os nossos centros de competência, enquanto os nossos parceiros, então o Marcos aqui conosco, o Sebrae parceiro para todas as ações que a gente está trabalhando, e a rede que a gente tem, né, Titerix, investidores, todos, que a gente traz essa gama para poder, de novo, a gente sabe que o processo de empreender é um processo solitário. Então, quando você se conecta com ambientes de inovação, com outros atores, você traz mais cabeças, você traz mais agentes que ajudam a te acelerar e passar pelo que a gente sabe que é um problema hoje, né? Que é o famoso Vale da Morte. Então, nós entramos aqui para dar
essa sustentação, porque ele consiga escalar, que ele consiga, do ponto de vista, entrar no mercado ou acessar investimentos que se for dentro da estratégia e do planejamento dele. Muito bem. Eu vou falar bem rapidinho aqui sobre o Sebrae, né? Mas nós temos 3 programas de aceleração. Então, toda essa galera que participa aí, como vocês, de ações de ideação, nós convidamos para o programa Acelera Ideação. Lá vocês revisitam o problema e conseguem lapidar um pouco melhor, se aprofundar para estruturar esse modelo de negócio, que é o MVP conceitual, tá? Que é onde vocês vão conseguir já imaginar essa possível solução. Depois a gente tem um programa de aceleração de validação, que daí o objetivo já é ter um protótipo funcional, onde vocês cheguem comece a pensar na operação como um todo e já consigam ter os seus primeiros clientes, tá? E depois a gente tem o programa de aceleração de tração. Então, ideação, validação e tração. O tração já é para as startups que já estão faturando aí pelo menos uns 50 mil reais ano, e elas estão começando a tracionar até 360 mil, então elas começam a ter um crescimento de 2 vezes no ano e por aí vai. Tá? Então esses caras já começam a avançar. Aí a gente tem na sequência, a gente aplica um diagnóstico e identifica as principais startups do Paraná que estão em alavancagem e convidamos elas para o top 10, tá? O top 10 aí é uma série de mentorias com empreendedores de startup que já passaram pelas atividades que vocês estão passando daí naquele momento, para trazer essas mentorias e rapidamente já conseguir aplicar nos seus negócios. Então essa é uma jornada direta. Mas claro, aqui o Titerix está com a gente, por exemplo, ele é um dos facilitadores do Empretec Startup, que daí já trabalha o comportamento empreendedor, para que vocês consigam, eu, empreendedor, ser um melhor gestor da minha startup, né? Claro, vivenciando todos os processos, é uma das atividades. A gente também tem o Capital Empreendedor, que prepara as startups para receber investimento, e de um outro lado a gente prepara empreendedores para serem investidores de startup, e também trabalhamos com a captação de recursos, né? Então, escrita de projetos para um edital, outra coisa do tipo, tudo isso, e mais um pouco, né? Vocês encontram aqui, mas eu acho que esse é o ponto da jornada que é importante vocês lembrarem, né? E claro, como o Vilmar comentou, nós temos essa abertura aí, onde essas parcerias facilitam o acesso a algumas ações, como por exemplo o Sebrae Tech. Sebrae Tech, que é um portfólio de produtos que o Sebrae banca parte dessa atividade, né, e o empresário a outra parte, e isso bem subsidiado para que vocês tenham acesso, por exemplo, à construção de marca, né, um branding, outras atividades que podem acontecer. Tem uma série de produtos, vocês podem procurar no site do Sebrae, e aí sim, buscar então esses subsídios, tá? Então, pessoal, acho que importante aqui, coloca nós 3 na tela juntos aí, né? Porque agora o que nós queremos desejar para vocês é que vocês tenham uma jornada empreendedora de sucesso, tá? Então, fiquem à vontade aí para nos procurar e, claro, né, vamos para cima. Pessoal, Ricardo, Vilmar. Isso aí. Fica à disposição aí também. Uma coisa que o Vilmar falou aqui e o Marcos também falou, quando a gente fala em resolver um problema, a gente sempre quer montar uma startup para resolver um problema, né? E o Vilmar foi bem feliz quando ele falou: não se apaixone pela sua ideia. Eu acho que a gente tem que se apaixonar pelo problema. Porque o problema ele tem que estar conectado com o meu propósito. A gente, cara, o que eu quero deixar de legado dentro desse planeta qual eu habito, né? E esse meu propósito está conectado com resolver um problema. E eu posso resolver um problema com N ideias. Por isso que é importante, quando a gente não apaixona a nossa ideia, é muito mais fácil a gente pivotar, esquecer a ideia e partir para frente, né? Então, como o Marcos fala, a nossa jornada nesse momento, ela é solitária, porém não deve ser só solitária. Porque eu não sei de tudo. Eu posso ser um cara muito bom na área de vendas, mas eu preciso de alguém que é alguém da área de tecnologia que saiba desenvolver. Porque a gente começa a pensar, pô, será que meu negócio é startup? E começa a ver o que é um processo escalável, né? Que a gente começa a pensar. Para eu escalar um negócio, eu me aproprio de tecnologia que vai fazer com que eu faça mais com muito menos. E muitas vezes a gente não se dá conta disso. A nossa jornada ela deve ser solitária no momento que a gente toma as nossas próprias decisões que implicam nos destinos das nossas startups. Mas ela não pode ser solitária no momento que eu tenho que me conectar com o ecossistema onde eu vou ter novas ideias, novas percepções,
novas orientações, onde eu vou ter novos recursos, porque quem fica lá só pensando na ideia e fazer a melhor ideia possível, perde tempo de botar ela para testar, pegar informação, é um assunto que daqui a pouquinho a gente vai trabalhar sobre, quando a gente fala em Lean Startup, né? Mas, principalmente, quando a gente está querendo idealizar e fazer esses testes de hipótese e querer pivotar toda hora, a gente precisa de recurso, e ficar queimando recurso próprio, às vezes não dá. Agora, ficar queimando recurso próprio em cima de uma ideia específica, não dá. Eu tenho que queimar recurso em cima de um problema específico. Por isso, eu tenho que ficar muito atento aos editais que existem nas fontes de fomento. São editais a fundo perdido que me ajudam a ter recursos para testar hipóteses. Eu acho que os recursos desses editais servem para isso. E quando eu pego um investidor anjo, eu já estou com a minha ideia já muito bem testada, validada, e agora eu preciso ter de recursos para organizar o negócio e botar para vender. É aí que entra o nosso papel como investidor anjo, e aí que entra os grandes VCs ou as instituições que têm fundo de recurso, que vão dar uns chequezinhos maiores de 100, 200, 300, até 1 milhão. E aí entra também o papel das incubadoras, para dar apoio a essa primeira organização da ideia, para que ela possa, com isso, buscar os recursos. Muito bem. Valeu, pessoal. Então, logo encontramos aí. Dá um tchau pro pessoal aqui, Vilmar. Vamos para a próxima pauta, que é Lean Startup. Já vocês encontram lá, mas vamos lá, Vilmar. Valeu, pessoal. Só agradecer e deixar aqui o destaque para... Podem contar conosco, a estrutura do Itaipu Partec fica à disposição. Estamos aqui para ajudar a fazer as ideias, os projetos e as soluções de vocês decolarem enquanto conosco. E vamos juntos.